Olá, bem-vindo ao Café at Your Tree. Eu sou o pastor Alan Cajueiro, quero compartilhar uma palavra do Senhor com você. E o tema de hoje é o segredo do contentamento. Gostaria de ler com você uma passagem que está em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A beleza desse texto é que ele nos dá uma noção mais completa do que Deus quer nos dizer a respeito da sua palavra e da forma de nos relacionarmos com Ele. Muitas vezes vemos essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, e achamos que Deus tem que nos dar vitória e tem a obrigação de atender nossas necessidades. E uma vez que eu estou em Cristo, eu vou ser sempre vitorioso. Isso não é sempre verdade. Jesus nos prometeu uma vida de companhia, de vitória, mas nunca nos poupou das lutas. A única coisa que Ele nos prometeu é estar conosco em todas elas. E esse texto é utilizado sem contexto, e nós temos que aprender com esta palavra, que nem sempre Ele irá nos transbordar, mas Ele quer nos ensinar, nos amadurecer, para que possamos viver contentes com tudo aquilo que o Senhor já nos tem dado. Esse texto que lemos, não diz simplesmente que Paulo aprendeu a se contentar. Aqui ele diz assim, que ele aprendeu um segredo. O Salmo 25,14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Os segredos de Deus estão disponíveis a todos, mas Ele só os revela àqueles que o temem, ou seja, aqueles que o respeitam. E Ele os leva então a conhecer a sua aliança. Por que conhecer? Ele já traçou essa aliança lá na cruz, quando Jesus verteu o seu sangue por nós. Então essa aliança já está estabelecida, mas eu preciso conhecer e reconhecer essa aliança na minha vida, para que eu venha desvendar os segredos, e o segredo já está ali. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Por quê? Porque Ele me ensina a estar contente em todas as situações. A minha força não vem da fartura de bens, e eu não vou me desesperar quando vier o tempo da provação. Eu vou viver uma vida equilibrada, uma vida alinhada, porque a minha esperança não está em algo, a minha esperança está em alguém, naquele que me fortalece. A esperança, ela tem um nome, e o nome dessa esperança é Jesus. Eu não tenho esperança nas notícias, eu não tenho esperança nas circunstâncias, em como a economia vai, em como a saúde vai. A minha esperança está em alguém que é imutável e é firme em tudo que faz e tudo que promete. Ao mesmo tempo que aprendemos este contentamento, o Senhor me relembra também uma passagem sobre o tempo de José lá no Egito. Em Gênesis 41, José, filho de Jacó, interpreta o sonho de Faraó. 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de escassez. Deus dá provisão, mas Deus também permite a falta. Na vida com Deus não teremos simplesmente o tempo todo somente circunstâncias que nos agradam. O fato de Deus promover a seca foi devido a um ato de ensinamento ao contentamento e obediência quando as coisas iam bem. Ou seja, eu deveria me preparar e ser obediente quando as coisas iam bem, para estar apto a viver uma vida de provisão quando os tempos foram maus. Deus permite tempos de seca, porque nos quer ensinar obediência em tempos de fartura. Muitas vezes condicionamos o nosso relacionamento com Deus por aquilo que Ele nos dá, pela capacidade que Ele tem de nos atender em nossas necessidades. Mas existe uma etapa no nosso relacionamento com Deus, para que possamos aprender a confiar em sua provisão. Mesmo que o mundo esteja agitado à minha volta, eu vou confiar na provisão milagrosa do Senhor. E uma coisa interessante que esse texto também diz, que os 7 anos de seca, os 7 anos de escassez, não foram 7 anos de fome para aqueles que estavam ao redor de José, que foi obediente à vontade de Deus. Onde está o temor do Senhor? Há a provisão. Aí onde você está, você não precisa temer, porque apesar das circunstâncias talvez serem negativas à sua volta, você serve e tem a oportunidade de seguir a um Deus que supre necessidades de forma milagrosa. Mas não confunda suprimento com abundância. Não confunda, porque houve comida, mas era necessário ter disciplina para administrar a bênção nos tempos de escassez. Muitas vezes nos vai ter a sensação que nos está faltando algo, mas às vezes está faltando o que nos deseja, mas o que precisamos, teremos sempre a confiança no Senhor, de que não irá faltar.
essas situações, tanto de Paulo quanto de José. Me lembra também de outro personagem bíblico, a viúva de Sarepta, lá no livro de Reis. O profeta Eliseu chegou para aquela pessoa, mas para a fidelidade do Senhor, através daquela mulher que escolheu servir ao Senhor primeiro, na figura daquele profeta, o seu azeite e a farinha não transbordaram, mas não faltaram. Deus foi fiel até o tempo que vieram as chuvas. Essas situações me ensinam que a escassez, muito mais que material, elas são um reflexo que no interior, elas são uma escassez espiritual, uma escassez emocional. Às vezes a nossa escassez, ela não é a falta de ter algo, mas ela vem da falta de valorização e administração daquilo que Deus já me deu. A viúva já tinha o seu azeite e sua farinha, José já tinha o trigo. Então o que precisava neles? Contentamento com o que já tinham, um espírito de gratidão com o que já está nas suas mãos. Esse é o início do milagre. O milagre começa quando somos gratos e contentes por aquilo que temos, e Deus usa isso como base para fazer seus milagres. O que te frustra hoje talvez é muito mais uma expectativa do que te foi privado, do que com a escassez em si mesma. A frustração ela é muito mais emocional do que física pelas coisas que não temos. Um lugar ruim, eu te garanto, ele fica muito pior se aquilo me afeta negativamente, e a minha negatividade continua alimentando aquilo que já está ruim. Eu tenho que mudar a minha visão, mudar meu foco, começando a ser grato por aquilo que eu tenho. E Deus quer te fazer sonhar. José é o símbolo do administrador que Deus colocou, mas José era uma pessoa sonhadora, uma pessoa de visão e sonhos. Mesmo sendo traído, mesmo sendo perseguido, ele não matou a sua capacidade de sonhar. Ele foi fiel aos sonhos que recebeu anos atrás, porque ele era um homem que confiava na fidelidade de Deus em realizar todas as suas promessas. Ele foi além desses sonhos. É preciso compreender que precisamos interpretar os sonhos de Deus e instruir o que nos ensina a fazer. Quantos sonhos estão engavetados? Quantos sonhos você imagina que você quis realizar e estão assim armazenados em um canto da sua casa? Eu profetizo sobre a vida neste momento que Deus vai tirar sonhos das suas gavetas e vai colocar em prática quando você se dispuser, primeiro, a se contentar com o que você tem, e segundo, dar ouvido às instruções e sonhos e instruções do Senhor para colocar estes sonhos em prática. Em Gênesis 41:55 diz assim: quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele quiser. Quando o mundo sofre, Deus tira o governo de faraó e coloca a mão nas mãos de José. E eu queria dizer isso para você, que Deus tem levantado Josés nesse momento. Deus tem levantado servos dele em momentos de escassez física e emocional, para serem colunas da verdade, para serem faróis de esperança onde foram colocados. Existe nesse mundo hoje uma fome muito maior do que José experimentou, uma fome e sede da palavra de Deus, um vazio existencial, emocional e espiritual que o mundo está vivendo hoje de maneira como nunca viveu na humanidade. Em você vive o Espírito Santo, Ele quer habitar em você, e as pessoas vão atrás de você em busca de esperança. É o momento agora de pegar o que você aprendeu na época das vacas gordas, na época das espigas cheias, e aplicar em sua vida, para que você possa encorajar aos outros. O maior testemunho que você pode dar hoje é a sua estabilidade e confiança em Deus. O mundo não tem isso, mas você tem isso dentro do seu coração. Busque no celeiro do seu coração aquilo que Deus já semeou em tempos de fartura, em tempos de alegria. Ele já colocou uma semente no seu coração para sustentar a você e a todos que o cercam. Você pode ser uma presença contagiante para os outros, a começar na sua casa. Hoje estamos vivendo isolamento social. Muitas vezes o marido está triste, a esposa está triste, um filho, um pai. Mas nós podemos ser, nesse primeiro ambiente, um sinal de bênção, que vamos encorajar uns aos outros dentro da nossa casa. E nossa casa, encorajada e firme no Senhor, vai ser objeto de bênção. Quero orar por você. Senhor,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel que nos ensina contentamento. O Senhor restaura sonhos, Deus. E o Senhor nos ensina que existe um segredo. E esse segredo, Senhor, não depende da nossa capacidade, mas da nossa fidelidade ao Senhor, ó Pai. Dá-nos o coração fiel ao Senhor e que reconhece a aliança que Tu tens conosco. Eu abençoo a sua vida com essa mensagem. Compartilhe com quem precisa de uma mensagem de esperança nesse dia. Eu te abençoo em nome de Jesus e até a próxima.